Eu, esses tempos que eu fiquei aí produzindo, eu fiz muitas experimentações em desenho e retomei alguns trabalhos também que eu havia começado há um tempo já. E aí eu trouxe, tanto que até em um momento eu liguei a câmera do meu celular, mostrei para vocês alguns, e aí eu trouxe alguns que vocês já deram uma olhada assim brevemente, e outros para a gente conversar sobre. E eu também tenho uns desenhos de projeto que eu andei fazendo. E aí, o primeiro trabalho é esse, que até então a série se chama Retratos, onde eu selecionei um elemento que o vendedor ambulante, o trabalhador em geral usa, que são esses chapéus, né? E vem desdobrando isso dentro do desenho e discutindo também meios de retratar, né, tal situação de trabalho, né? E aí eu tenho pensado bastante nesse ato que eu venho realizando, que é de seleção de cada parte desse todo e desenvolvendo trabalhos. Então, tem aqueles meus trabalhos que são as máquinas de fazer dinheiro, que são os carrinhos. Aqui eu trago outra face que são os chapéus, dentre outras situações, né? Como aquele trabalho que vocês já viram, onde tem um vendedor de picolé e uma cena cotidiana, e que acontece algo, né? E eu registro isso e crio uma nova narrativa. E aí eu venho refletindo bastante sobre isso. Então, eu tenho me debruçado bastante sobre tanto a reflexão sobre isso, né? Sobre os meus interesses, como eu tenho recortado isso em cada linguagem e feito isso de cada forma, e também tenho me dedicado ao estudo técnico, né? Também do grafite, para melhorar, né? A feitura, né? Dos trabalhos. Eu estou gostando bastante, muito mesmo, assim, desses trabalhos. Eu tenho tido muito prazer em fazer eles, pensar sobre eles, e eu vou seguir fazendo eles em grafite, mas eu tenho também interesse em mexer com outras técnicas, sabe? Quando eu vi o trabalho do Gaf lá na apresentação, pela proximidade também do assunto e ver como ele trata as questões técnicas, me deu até um impulso assim para ir atrás desse meu interesse também de mesclar, sabe, técnicas de desenho, pintura e ver o que dá. Então, eu tenho gastado bastante tempo fazendo esses trabalhos e entendendo também que o desenvolvimento do desenho vai me ajudar nesse ponto além que eu desejo fazer, né? Que é também mesclar uma aquarela, mesclar outras técnicas, enfim. Você Então, tem foto de zoom, ô Carlos, desse desenho, assim, dos detalhes, da textura? não tenho. Eu vou fazer, então. Eu não me atentei a isso, porque como o desenho é novo, eu nem tenho portfólio, sabe, de desenho. Mas deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, que as Ô, fotos estão. Carlos, oculta a apresentação aí para o negocinho não ficar tampando o desenho. Tá. Lá Peraí. embaixo. Azulzinho. Tá. Pronto, menino esperto. O que que tava tampando? Fica feio. Entendi. Obrigado.
Esse daqui, Matheus, ele é mais riscado. É um dos primeiros. Ele é mais texturizado. Tanto que até na forma de tratar, sabe, as dobras, fazer essas marcas aqui, o meu desenho ele já deu um up total, né? Vendo assim, deu para ter uma visão do que você queria? Textura? Dá para ver sim que esses desenhos de grafite sempre me interessam muito o gestual do traço do grafite, né? Tem gente que esconde ele, né? Assim, deitando o lápis e trabalhando só na poeirinha do grafite, né? Sim. E tem outros desenhos que pegam muita questão do gestual do braço, que eu gosto até mais desses rabiscados do que os que escondem o traço, né? E aí eu fiquei imaginando esse desenho que você faz, se você colocar tipo um papel gigante mesmo, trabalhar com o carvão bruto mesmo, sabe? Bem o gestual. E trabalhar com essa sujeira, né? De quem trabalha na rua também, né? Essa poeira. Eu lembro sempre de um trabalho, eu não sei se você já viu o trabalho do Alexandre Orion. Você viu quando ele pintou uma usina termoelétrica lá em Macaé? Tô ligado. Então ele recolheu a fuligem da usina, misturou com tinta branca e criou vários tons de cinza. E aí ele retratou todos os funcionários que trabalhavam naquela usina. Fez o retrato dele gigantesco, assim, papo de 40, 50 metros de altura, um negócio muito grande. E eu achei muito maneiro o princípio do material que ele usou, né, da pesquisa, dele usar a própria materialidade do que tem no lugar. Sim, e não trazer essa parada de fora. Aí eu fiz uma analogia na minha cabeça, quando eu leio esses teus desenhos, quando eu leio Mais Sujo, me remeteu um pouco também à questão da fuligem da rua, que não tem essa questão o limpo, não é um conceito que passa pela rua, né? Sim. A gente legal. Muito na rua, cara, é a questão da sujeira, por exemplo, quando a gente ia pintar parede, tinha muita questão de como era a parede, né? E eu me lembro de uma parada que sempre me chamou a atenção, era aquelas paredes com marca de história de rua, né? Aí tinha aquelas fogueiras de pessoas que moram na rua, né, de moradores de rua, que eles fazem num cantinho assim para proteger do vento, e acaba lambendo aquelas paredes de viaduto e cria umas manchas pretas, às vezes até em cima da pintura que a gente acabou de fazer, assim, uma semana depois e tal. E essas interações eu acho muito maneiras, sabe? Essa verdade, esses grafismos que realmente vêm da rua, sabe? Então eu fiquei imaginando se você se aproximar nesse teu material que você está usando para retratar isso, de uma situação mais rua mesmo, sabe? Sim. No suporte também eu posso fazer isso, né? Oi? Não só na técnica, mas o suporte, né, também. Sim, também, com certeza. Tentar fazer um desses aí só com material de rua, de repente pegar cinza, sujeira mesmo, poeira de rua, misturar junto com a tinta. Eu lembro até que o Bacon falava isso, que ele pegava a poeira do chão do ateliê dele e misturava na tinta a óleo. E ele respondendo um repórter que perguntou como é que ele aprendeu a pintar, né? Ele falou, tem coisas que você aprende na academia, mas tem coisas que não existem na academia. Sim. Ele falou, eu pego a poeira do chão do meu ateliê, que eu nunca limpo, e eu misturo na tinta a óleo para fazer a textura de pele que eu quero. Eu descobri isso porque meu ateliê é imundo, ele falou. Uma vez eu comprei um ateliê novo, ele foi para um ateliê lindo, ele ficou, sei lá, um tempinho e falou, não aguento, voltou para o antigo. Ele queria ficar lá no muquifo. Você depois pesquisa aí no Google o ateliê do cara, é um caos. Caos. Eu já vi, já. É surreal, assim, o ateliê do cara. Deve ter uns 2 palmos de sujeira no chão. E é muito maneiro, que acabava que essa sujeira do lugar é que dava a verdade do quadro dele, né? Sim. E ele fazia uma montanha de tecido, assim, também, de limpar pincel, né, cara? Muito louco, cara. Muito louco mesmo, cara. E o cara, assim, já era mega famoso, já ganhava rios de dinheiro. Mano, ele queria ficar ali no moquifo dele, loucaço. O trabalho precisa, né, disso. Uma referência maneira. E aí, galera, foi mal, eu me atrasei um pouquinho. Vocês estão conseguindo escutar bem?
tranquilamente. E tá tendo uma obra aqui no vizinho. Eu achei muito bom isso que o Matheus falou. Aí eu lembrei também do trabalho do Kiefer, do Anselm Kiefer, que eu não sei se você tá ligado, Carlos, no trabalho dele. Uhum. Que, pô, pro cara falar lá da degradação da guerra, né? E da questão dos nazistas e tal, da degradação tanto humana quanto material, né, da guerra. Pô, o cara pintava e ele pendurava umas paradas na tela, sabe? Ele pendurava uns carrinhos, que era tipo uns carrinhos de bebê carbonizados, assim. Tudo. A maioria das coisas dele parece que pegou fogo, né? Parece que. Ou que pegou fogo ou que caiu uma bomba, sabe? É tudo bem assim. Aí ele puxa pro preto e muita coisa de metal, né? De ferro. E aí o maluco ia lá e pendurava aquilo na tela, né? Tipo, ele tinha a questão da pintura e tinha isso do material. E usar o material dentro da sua poética, né? Como que a matéria fala também da poética. Eu acho que ele é um artista que fazia isso muito bem, assim. Tem uma pintura dele que é como se fosse um monte de coisa fragmentada, sabe? Só que a montagem disso essa pintura fica numa sala, né? Assim, grandona. E aí ele fez umas esculturas, como se fossem umas cerâmicas quebradas, e aí ele espalha os cacos pela sala. E aí parece que saiu da pintura, sabe? Tipo, tem uns cacos presos na tela e tem pelo chão inteiro, assim, da galeria, esses cacos também. Então, tipo, quando você vai ver esse trabalho, vou ver se eu consigo mandar foto depois. Fechou. Tipo, tem a pintura lá na parede e, enfim, as questões todas da pintura e da linguagem, e tem também o material, né? Eu acho esse muito maneiro, que aí, tipo, você vai andando, se aproximando da tela, parece que você vai entrar, porque parece que os cacos estão saindo de lá também, sabe? Esse trabalho eu não vi ainda, não. É muito animal esse. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para mandar no grupo. E eu acredito que esse trabalho ele tem pedido essas questões, tanto que foi super natural vocês virem comentar sobre, né? E é um interesse que eu tenho bastante, sabe? Só que não entendi até por onde eu vou começar até então. E ele tá bem clean mesmo. Todo cuidado com papel, com matéria, sabe? Eu tô tomando um cuidado enorme. Mas eu acho que pode ganhar, o trabalho pode ganhar materialidade com essas questões, sabe? Com certeza, eu achei perfeito isso que o Matheus falou, porque você tem um interesse nos materiais, né? O seu interesse está sabe, nos materiais mesmo da rua, uma coisa bem assim, bem isso mesmo, sabe? O material que usam para construir as lixeiras, né? O material que usam para poder construir esses chapéus aí doidos para se proteger, sabe? Como que os ambulantes se organizam. Tem uma coisa muito, né, da matéria. E você desenha muito bem, seria muito animal, assim, você encontrar, né, a união desses dois mundos, assim, que nem o Matheus falou. Sim. Peraí que eu tô procurando Que tem a ver também, né, Carlos? Assim, a questão do improviso, de trabalhar com o que tem, né? Com uma restrição de possibilidades, né? Então, assim, você vê que esses, por exemplo, os carrinhos de catador, as peças dele são verdadeiras quimeras, né, cara? São pedaços de tudo que tem ali, né, para montar. E isso se estende em tudo na vida dessas pessoas, né? Você vai para um lugar que tem uma comunidade, tipo, pobre mesmo, sabe? Que vive abaixo da linha da miséria. As casas são feitas de fragmentos do que conseguiram catar, né? E esse improviso é uma característica, né, cara, das questões da rua, né?
fazem muita parte do vocabulário da rua. Tem a rua maquiada, construída, né, e tem a rua verdadeira que se cria dentro da rua. Nem, Carlos, tem um negócio, cara, que você mesmo já falou a solução lá no começo, né? Deixa eu só deixar o carro passar aqui. Você tinha falado no começo que era que você estava se apropriando, sei lá, do gelo baiano, né? Que é aquele negócio para impedir que o carro estacione na rua. Sim. Você queria até fazer botar no lugar e pegar o usado. Sim. Eu acho muito maneiro essa vontade de construir e que fica aparecendo no teu desenho também, sabe? Eu consigo ver isso num desenho, consigo ver isso você também fazendo uma catação dessa pesquisa dessas máscaras, sabe? São máscaras, né? São capacetes, são... E eu consigo ver você materializando isso também. Eu acho que pode ser... Eu não sei como, mas são perguntas que você vai elaborar, mas o tempo inteiro aponta isso, sabe? Da matéria, da tridimensionalidade. Mesmo no desenho de linha, sabe? É sempre uma construção. Sim. Eu não sei, eu acho que pode ajudar muito, que nem a Clá falou, de você incorporar esses elementos tridimensionais. Não estou falando nesse trabalho. Esse trabalho eu acho que ele é mais uma perna, né, desse corpo que você está fazendo. E é muito maneiro, que você tem um conceito muito fechado, assim, uma investigação muito... que tem muita coisa para mostrar, né? Você tá muito... Eu sinto que você está muito consciente, né, na investigação. Eu acho que, Mark, a palavra é essa mesmo, cara. Foi mal, fala aí. É o quê? Não, a palavra para mim era essa, da investigação. Eu ia até complementar isso, a questão do desenho investigativo, né? O desenho que não é usado só para gerar algo estético, mas um desenho que é usado para investigar algum assunto, né? Para fazer uma pesquisa. Sim, exatamente. Eu tava... Exatamente. Eu tava pensando exatamente nesse ponto hoje. Eu tô lendo um livro assim, que me viajar bastante, que fala sobre o processo de criação, né? E aí chama Gesto Inacabado. E no livro a autora fala que o processo de criação em arte, ele não, quando você vê o objeto arte, o objeto artístico, aquilo não é o final. A obra sempre está em processo, né? E quando eu estou desenhando, eu tô realmente formando mais uma perna desse corpo. Eu sinto, assim, total. Não tem como em outros momentos eu me senti e olhava para os trabalhos e me sentia de estar muito separado, sabe? Quando eu falo nessa situação de corpo, de trabalho, hoje faz sentido, sabe? De ir formando. Ô, Carlos, tipo assim, esses desenhos são incríveis. Eu acho muito foda, sabe? Eu acho que o que eu tô tentando falar é que eles apontam, e todo o teu trabalho fica apontando muito para esses desdobramentos, sabe? De você incorporar esses elementos. Eu não sei, cara, para mim seria isso, né? Eu não sei como que é para você, mas eu fico tentando transver, sabe, o desenho. Eu tô quebrando a cabeça com isso também. Tipo, isso que o Matheus falou também, de você, de repente, pegar uma escala maior e ver como é que isso fica. O que a Clá falou, de você botar um objeto na frente dele, sabe? Montar uma instalação, montar uma situação para o desenho, sabe? Não deixar só o desenho ser só desenho.
Eu não sei, pode ser um caminho de... Você viu o GAF? Você viu o GAF? Sim. Ele entrou na tridimensionalidade, ele começa a brincar com entrar e sair da parede. Ele ocupa o centro, ocupa o ar, ele ocupa o bidimensional. Eu acho que liberou ele, sabe? Quando ele começa a brincar com concreto, com... eu acho que foi bom, assim, porque deu mais força para aqueles desenhos impecáveis que ele fazia de aquarela, sabe? Sim. Libertou, assim, também daquela coisa muito... Ativa, né? Que eu acho foda também, que é o virtuosismo, sabe? Uma minúcia, uma coisa você tentando chegar perto do real. Ele se liberta, ele como é quase um contraponto na pesquisa dele, sabe? Quando ele vai para os objetos, aí ele dá é como se fosse numa música, você vem no grave, no grave, no grave, aí um agudo, sabe? É meio isso, assim, você entrar com contratempo. Ele entra com desenho, aí entra com uma coisa bem matéria, bem de construção, sabe? Com materiais de construção. E aquilo ali dá um corpo animal pro trabalho. Total. Carlos, esse trabalhador, ele é um trabalhador típico da onde você vive? Sim. Aqui o pessoal usa bastante esses chapéus. Em ambulante, outros trabalhos de exercício na cidade que vão para o sol, né? Então, além de chapéus, também são máscaras, né? Para proteger. Eu acho interessante. Tem obra. Acho interessante perceber com qual matérias esses trabalhadores trabalham, sabe? Qual é o universo que faz parte do cotidiano deles no sentido material mesmo. Sim, estou anotando aqui. O que eles se usam, sabe? Qual é a ação? Legal, isso aí. Porque isso influencia na máscara dele. Total, né? Porque tem os que mexem com objetos que podem ir no olho, e aí já tem uma placa, né? Qual é o gestual que eles fazem repetidamente nesse fazer cotidiano, né? Desse trabalho. Aí, Carol, isso do gesto, foi mal te interromper, mas isso do gesto também é uma parada muito foda de você falar. Não tinha pensado nisso, né? Porque o Carlos repara muito e tem uma coisa muito gestual nesse reparar. A gente fica falando do material, mas eu realmente me fugiu isso. Achei muito foda essa sua percepção, porque passa pelo material, mas passa muito pelo gesto, né, que as pessoas fazem para construir esse material. Porque a gestualidade, ela está relacionada à tridimensionalidade também, de uma certa forma, né? A escultura. Como ele falou de escultura, sair do bidimensional, por exemplo, né, vou usar um exemplo que é bem distante, talvez, da realidade do Carlos, mas o carvoeiro, né? O cara que trabalha na mina de carvão. Ele tem aquela vestimenta porque é necessário para mina, e ele volta inteiramente sujo de carvão, as mãos, as pretas, as unhas, né? Então é interessante pensar no trabalhador como um todo. O trabalhador perfeito, Carol, representado na bidimensionalidade, o trabalhador que se suja de carvão, o trabalhador que tem aquele gestual que promove aquela sujeira, né, aquela materialidade no corpo dele. Enfim, acho que está tudo nesse conjunto.
Eu lembrei agora de um trabalho também de um... É um artista jovem, eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que é João alguma coisa, sei lá. Que ele tem um trabalho que ele falava sobre violência policial. E aí ele foi na galeria, na parede branca, assim, e ele pegou um cacetete, ele ficou dando porrada, assim, na parede. É o Paul Setúbal. E aí ficou um... É João, não é? Não, é Paul Setúbal. Ah, é? Sim. Não sei por que eu achei que era João. Enfim, mas tá ligado esse? Tipo, ele ficou ali fazendo o gesto e ficou a marca. Se eu não me engano, você tinha falado também, Carlos, de que não foi você que fez um lance do skate? Foi, o desvio gráfico. Que você fez isso, né? Que a galera andava de skate e ficava a marca. Foi. Tem a ver com o que a Carol chamou a atenção agora também, que é Total. É o material e é o gesto, né? E o grafismo, né? A marca que é gerada por isso. Sim, o rastro. Ô, Carlos, tem uma coisa que me veio aqui fortão, que foi o seu encontro com o cara que fazia lixeira, né? As lixeiras. Sim. Então, o ponto é o seguinte. Antes de você ver o cara que faz a lixeira, você imaginou ele, né? Sim. E aí, depois, no real, você encontra com ele, né? Existiu uma investigação no sonho e no real. Você fez isso. Entendeu? Eu acho que com essas máscaras também. Isso que a Carol fala é meio que assim, ir com um olhar bem puro para nomear o que são essas figuras para você. Sim. Entendeu? O que é isso para você, mas saindo do óbvio. Uhum. Sabe? Saindo do óbvio, que é o seu universo próprio. É essa visão que você está tendo da cidade, desses agentes, né? Eu acho que é isso, um olhar. É o que eu fico pensando assim, o Benjamin, se ele bate de frente, meu filho, né? Se ele bate de frente com uma figura dessa, o que ele pensa? Porque ele ainda não sabe o nome disso, ele não sabe por quê, ele não sabe para quê. É quase um astronauta, né? Eu fico tentando entender como que ele enxerga, assim, né? Eu acho que é esse lugar que a gente acessa na gente, sabe? É um olhar puro, e aí você vai nomear com os nomes que vão vir para você. Isso que elas estavam falando também do cacetete, né? Que a Clá trouxe. Eu fico imaginando uma instalação que você dê um zoom em uma dessas figuras e dissecasse, sabe? Investigasse mais camadas ainda, entendeu? E aí colocando objetos, de repente colocando a ação, colocando o desenho, Massa, sabe? show. É um corpo. É um corpo, né? O que eu tenho feito já é isso, na real, né? Tipo, aprofundar mais nesse gesto, mas aquele lance de que eu senti que estava formando um grupo, um corpo, é bem isso, né? Pegar o chapéu, pegar o carrinho, só que aí você está falando para aprofundar mais ainda, né? Dando atenção para o gesto, para essas outras situações, né? Quem são, entendeu? De certa forma, também entender qual é o espaço que ele ocupa, né? E como que ele ocupa esse espaço. Uhum. Não a minha provocação não é no sentido de você reproduzir o trabalhador exatamente como ele é. Não, eu entendi dessa forma. É você refletir sobre isso, né? Total. A partir dessa reflexão, você pode entender que um gesto pode te levar a uma obra, né? A uma criação
de algo que partiu do gesto. A Maria, ela me mandou um trabalho onde, eu esqueci o artista que fez, que ele fotografou um vendedor ambulante com uma nota, com 2 notas assim, dobradas entre os dedos. E aí aí ele vai e faz o desenho das notas no dedo e escreve um texto lá da reflexão dele sobre, né, como que é a relação, quando ele faz aquele objeto, né, o corpo se funde, né, ao dinheiro, à nota. Eu acho que é nisso que a gente está falando, né? Exatamente. Eu acho que é esse ponto mesmo, cara. Você dá mais uma camadinha, você já tá pronto, sabe? Porque se você vê, cara, o teu desenho, o que você fizer, bota papel carbono, bota grafite, bota não sei o quê. O que você fizer, eu tenho certeza que vai ficar bom, porque você tem uma calma, você adquiriu uma calma e uma percepção no fazer da pintura e da construção de um desenho que, pô, eu fico aprendendo, sabe, com você mostrando isso. E eu acho que tem potência, muita potência mesmo, para você já pegar esses objetos que você já tem, sabe? Sim. De alguma forma criar essa conversa do gesto com o objeto, com o bidimensional, sabe? Fazer essas pontes, assim. Você já está fazendo isso, na verdade, né? Mas é cada vez mais mesmo, que tá indo assim. Sim. Sabe o que eu fico pensando também? Isso eu penso muito, tenho pensado muito na materialidade de cada meio que a gente utiliza. Porque se você vai fazer nesse universo aí, desse trabalhador, né? Se você vai fazer uma pintura, você vai trabalhar com a materialidade da tinta, da tela, das camadas, da sobreposição, tirar de cor, né? A sua própria gestualidade interfere na matéria, né? Do meio que você está utilizando e qual é essa matéria, sabe? Eu fico pensando muito, eu vou desenhar qual é a materialidade que eu estou utilizando no desenho, né? Qual é o gestual? Acho que isso também é importante a gente pensar, né? E tem uma verdade na expressão daquela matéria que você está utilizando, né? Então, no caso dessas obras aí, é o desenho, é o grafite. Você já fez alguma coisa com tinta nesse universo, nesse pensamento? Não, ainda não. Eu acabei de comprar um material para fazer experimentações. Aí, na angústia que eu tô, acho que começa hoje. Show. Mas isso, vai juntando, ir juntando esses exercícios, sabe? Como se fosse uma grande investigação. E eu acho que o principal seria tentar criar pontes, sabe? Como que isso conversa, esse desenho, conversa com o resto da história que você tá contando. O que né? O que você tem, o que o trabalho está apontando, né? Sim. Eu acho que é isso. Um amigo me atendeu de boa. Um amigo comentou sobre parecer uma máscara mortuária também, sabe? Aí eu fiquei viajando assim nessa parada, porque ela é para guardar lembrança, né, de algo, né, da pessoa, né? E aí é exatamente isso também, né? Eu estava até escrevendo um texto sobre esses desenhos para refletir sobre, né? E como a fotografia é muito forte no meu trabalho, eu entendi assim um ponto que ela permaneceu, primeiro que é a partir de fotografias, né?
os desenhos. E outra que é discutindo também o que é o retrato, né? Então, o que para fazer jus ao que é o retrato, quando você vai retratar algo, né? Como isso pode ser feito, que na fotografia, na pintura, o retrato é tido como a reprodução da figura, né? E aqui é um objeto ligado à situação, né? Ao gesto, ao ambiente e a isso todo, né? Eu ia falar justamente sobre isso, porque o retrato mostra a face, né? Que é a identificação daquele sujeito. Aí você generaliza o sujeito porque você não mostra a face dele. Então, é uma máscara que tapa a identidade do sujeito, né? Do portrait, né? Do retratado, assim. Isso é muito, muito forte nesse trabalho. Esse eu deixei a mão muito para baixo e não deu para fazer o corte legal. Aí eu deixei dessa forma. E a gente tá vivendo um momento onde tem uma intervenção, né, da gente mesmo na face todo dia, que a gente esconde. Essa questão de quem que está ali dentro daquela máscara, acho que é fundamental nesse trabalho. Pô, achei muito boa essa foto, hein? Eu também, ia falar muito isso. Muito foda isso. Tá muito boa. Pô, obrigado. Essa luva, as tatuagens. Aí já tá entrando, entendeu? É o material e o desenho, sabe? Sim. Mesmo sem querer, ficou muito... Dá pra ver muito você nisso, assim, sabe? Esse tipo de registro, assim. Tá muito animal essa foto. Isso poderia ser um objeto, né? Uma escultura, uma instalação, né? Poderia ser uma instalação, né? Da escultura das mãos e dos braços, sustentando a moldura, né? Dimensional, né? O tridimensional sustenta o bidimensional, é muito legal. Sim. Essas fotos, elas surgiram, eu fiz duas tiragens de múltiplos em serigrafia, e aí eu fiz as fotos, em algumas eu até anulei, assim, deixei só as luvas. E aí, esse trabalho ele foi comissionado, né? E aí o rapaz que tá comigo nessa, ele até me animou total, assim, de fazer umas mãos de resina para segurar, sabe, a caixa de acrílico. Maravilhoso. Ou a moldura. Maravilhoso. Eu gosto também do desenho puro, sabe? O papel mesmo, segurando o papel. Segurando o papel, total. Muito lindo, muito lindo. E essa cor, tipo, né, foi muito legal. Ô, Carlos, você tem uma investigação muito forte das gambiarras, né? Sim. Como seria uma gambiarra para segurar esse papel? Não sei, pode ser isso também. Sim. Que tem a ver com o próprio próprio desenho, sabe? O André, ele tem saído bastante da moldura, né? E aí a gente trocou breves diálogos, assim, sobre isso, essa ida para o espaço, e isso começou a me fazer refletir sobre essas formas de apresentação, sabe? E eu acho que eu posso aproveitar bastante, sabe? Acho que o trabalho vai ganhar bastante se eu conseguir desenvolver algo dessa forma, para apresentação. Porque talvez o desenho pode ficar até nesse tipo de tratamento, mas na forma que eu mostrar, como você falou, com uma gambiarra, ou uma instalação que vai relacionar com outros elementos, né? Aí vai virar outra coisa. Que é o que o Gaff faz, né? Eu piro dele colocar os desenhos, aí pegar daquela faixa de selecionar
lugar lá, e aí fazer isso em metal, sabe? De algo que é tão mole, frágil, faz em metal, aí relaciona isso com os desenhos, eu acho ele um cara conseguiu, sim, fazer um trampo muito foda. Eu acho que aí você dá um salto para a arte contemporânea, né? Porque sim. O conceito entre conceito conteúdo, né? Da intersecção, né, entre esses meios, esses diferentes meios, eu acho que é muito contemporâneo, né? Total. Eu tenho gasto uma onda, assim, pensando sobre como que pode, o que eu posso fazer. Eu tenho outros desenhos como esse. Cara, essa luva tá demais, não tô conseguindo não entrar nessa onda, cara, não sei nem se, tipo, vira um trabalho de fotografia também. Ah, mas isso também... Caraca! Ao vivo, isso, né? Não, com certeza, mas assim... Como é que tu fez isso, Carlos, pra ficar tudo preto em volta? É edição? Mas é pouco... Eu que fiz. O André... O lance é o seguinte, eu peguei uma luz em diagonal aqui da minha janela, e aí o meu quarto estava escuro, então a luz ela me iluminava, porque eu fiquei na frente da janela. Aham. Aí o fundo tava escuro. Aí eu mexi nos brancos, no preto, na edição, e depois passei um pincel para escurecer entendi. as sombras. Aí, como aqui é tons médios, né? Aí eles não são apagados pelo pincel. Aí só passa assim, ó, rapidão, ela já vira isso. Pô, muito foda, muito foda. Como assim, meio barroco, né? Aqui, essas formas, assim. É porque a luva também tem a ver com o tipo de material que você está retratando, sabe? Também se usa luva para fazer essas atividades, então eu achei isso muito interessante, né? Porque você, nessa série de desenhos, não tem o corpo, né? Não tem a pessoa. Tem os chapéus e tem os materiais, né? A pessoa em si, as partes do corpo não estão aí, né? Sim. Aí é muito maneiro quando aparece essa luvinha segurando o desenho também. É exatamente o que a gente estava conversando já, né? Legal essa observação. Eu não tinha... Você até comentou que pensar como se fosse um trabalho, né, de fotografia. Realmente ele tem uma força legal, né? Sei lá, talvez. Eu acho muito interessante. Poderia ter esse desenvolvimento do desenho em um campo mais expandido, que o que a gente está falando, mas sei lá, se eu tiver interesse em ficar legal, talvez fazer uns múltiplos, né, com essa imagem. Cara, nem que seja só para sua identidade virtual, assim, tipo pro seu Instagram, alguma coisa do tipo. Já fica com um diferencial, sabe? Já traz uma coisa da sua linguagem, da sua pesquisa na forma de apresentar o trabalho. Demais. Entendeu? Tipo, sabe, você vai postar um desenho, em vez de ser, sabe, do jeito que todo mundo faz. Sim. Tipo, isso é muito... já chama muita atenção e já fala sobre a sua linguagem. Legal. Obrigado. Eu vejo uma camada aqui, tá? Visual das mãos, né? Porque as mãos trazem, para quem olha, um gestual de mostrar, né? Sim. De suporte e de mostrar. Então, acho que tem uma camada do aí sobre o próprio artista, sabe? O artista que está mostrando a obra dele, mas, não sei, eu vejo, pelo menos,
uma certa ironia da questão da obra dimensional, né? Tá aqui, né? Isso é a obra, quanto custa, né, essa obra? Tipo, mostrar como uma forma de exposição para ela ser avaliada, sabe? Eu viajei um pouco, mas é igual das mãos, né, tem isso. O próprio artista brincando com essa exposição do trabalho, né, da obra, de uma maneira a jogar. Sim. E a obra não é só desenho, tem uma certa ironia. Eu gosto muito da imagem dela realmente feita, né? Ela muito profissional, as mãos, como se porte. Está contando a sua própria obra e você está mostrando a sua própria obra. Sim. Mas a obra, na verdade, é o conjunto todo. Vocês acham que ficaria confuso eu apresentar em um portfólio os desenhos dessa forma? Eu não sei. Também não sei. Acho que você tem que decidir primeiro se a obra é o conjunto e como que é esse conjunto, se é uma escultura das mãos e como suporte, suportando o desenho, o papel. Sim. Ou se é a fotografia. E aí você tem que decidir isso antes para que você deixe bem claro no portfólio. Porque senão parece uma coisa estetizante, sabe? Tipo, não... Sim, sem dúvida. Mostrando meu trabalho assim, com essas mãozinhas. Não, pera lá, mas o seu trabalho é a escultura, a instalação, ou é a foto, ou é só o desenho, né? Entendi. Porque eu acho que se não tiver bem resolvido e aparecer as mãozinhas do portfólio, gente, as pessoas elas realmente têm dificuldade para entender portfólio às vezes. E se não tiver muito bem claro, a pessoa não atropela tudo, e aí a pessoa pega o portfólio lá, aí não, mesmo que não tenha uma ficha técnica, que porventura a criatura acha que o trabalho tem as mãozinhas, né? E já que chama tanta atenção, né? E aí vai que assim, a mãozinha é só mesmo para tirar foto e não faz parte do trabalho. Então, nesse caso, a mãozinha chamaria muita atenção no portfólio, até mesmo atrapalhando a leitura do trabalho, né? desenho. Mas vamos supor que é uma forma de apresentar no site ou no Instagram. Exatamente. Aí a pessoa vai lá e vê o trabalho de uma outra forma. É uma decisão que você tem que tomar antes, né? É uma decisão que você tem que tomar. Eu já tomei, assim, foi curiosidade. Mas, por exemplo, de você fotografar o desenho com os grampinhos na parede, já é uma coisa também, sabe? Para dar uma espacialidade mesmo. Porque eu acho que esses desenhos poderiam até mesmo ser apresentados assim, né? De uma maneira direta. Você lembra que você tinha falado do varal? Sim. Então, eu acho que são possibilidades, assim, sabe? Ou até mesmo com preguinho. São ainda possibilidades de apresentar o desenho sem que ele esteja totalmente anulado dentro da moldura. Não que moldura anule o trabalho, gente. Mas eu acho que são casos e casos. A gente não pode deixar de apresentar o trabalho só porque não tenho dinheiro para moldura, então não vou apresentar o trabalho. Existem outras soluções para apresentar o trabalho sem que ele esteja na moldura. E esses trabalhos eu tenho sentido, essa minha vontade de ir além é exatamente isso. Eles têm pedido outras formas, sabe? E eu acho gostoso isso, porque eu tenho lidado com essa situação de que o trabalho pede as coisas, sabe? Vem pedindo, aí tem me feito raciocinar, né, sobre tudo isso. O varal foi... tá. O varal vai ser mais para frente aqui. Vai ter esse papo aqui agora. E aí, sobre as gambiarras, eu comecei
essa série de desenhos que até então são 3. Esse eu terminei e tem mais 2 em processo. Que são... Demora um tempo para reconhecer a gambiarra, né? Genial isso. Então, a unidade, né, que ela... Esse é o combicóptero. Mas eu não sei se eu vou deixar com títulos genéricos desses tão dados assim, né? Até porque aí tem essa quebra, né? De tá dado. É importante que essa descoberta no processo do olhar, né? Você vai descobrindo, né? Aí você descobre o suporte de baixo também, que também não é convencional. Um tantinho, né? Depois que eu descobri isso, aí comecei a desenhar bastante. Constrói um combicóptero, cara. Então, aí que tá o pulo do gato, de tudo isso. Eu venho desenvolvendo esses trabalhos em desenho, tem gravura e etc. Mas são projetuais, né, também. Mas, como... Pô, mas um combicóptero no museu, que foda. Sim. Cara, você já pode começar a fazer com um brinquedo de criança, com miniatura, Sim. tipo... É isso que eu ia falar, cara, porque parece, né? Bem legal. Nossa, eu tenho um helicóptero aqui desmontado. Eu nem tinha pensado nisso, de já fazer algo. Que aí sim vai ser o protótipo. Real também. Não, mas aí sim vira o protótipo, né? Tipo a maquete do... Sim. E aí eu posso... Vai dar mais força ainda. Oi? Não é tão difícil você realizar isso aí em tamanho real. Eu também acho. Mas vai botar onde? Esse que é o problema, né? De repente, no próprio Ferro Velho, onde ele for fazer isso aí, ele já deixa lá. Aqui no Pereira Máquina resolve isso em 2 segundos. Fala aí, Antônio, lá no Zeca. O cara podia construir lá e deixar lá, e depois, quando precisar, usar. Pode crer. Se levar esse desenho pro Zeca, ele te arruma todos os itens lá no Ferro Velho. Ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Coloca até para funcionar essa parada. Até uma fazer essa ponte, hein? Já chega na exposição de combicóptero. Ele transforma essa parada aí dentro numa geladeira. O Zeca é mó maluco, cara. Ele coloca tudo para funcionar. Mó professor Pardal. Vai se amarrar, cara. Você podia até fazer a ponte. De repente, ele patrocina. É mesmo. Peraí que eu vou anotar aqui. Combicóptero. Tem que botar para funcionar. Pô, imagina tu bota isso aí no telhado de uma casa, sei lá, maluco. Porra, é irado. Coloca na rua, girando, estacionado na rua. Como se fosse um carro estacionado na rua. Sim. Bota a hélice girando, né? O que tem? Só botar um motorzinho. Tu já mandou isso como projeto, Carlos, para algum museu? Oi? Tu já mandou isso como projeto para algum museu? Não, eu acabei de fazer. Pô, esses carros de brinquedo dá para você fazer eles com drone, né? Pegar o motorzinho do drone. Será que dá? Botar para voar? Eu acho o seguinte, que dá para fazer com o próprio helicóptero mesmo. E aí só troca a estrutura de plástico. Como tem um desmontado aqui, ele tem a carcaça dele de plástico, né? E pega uma de uma Kombi de plástico e só acopla. Porra! Nossa, isso aí, demorou. Aí, ano que vem, o Carlos chega lá no MAC de Niterói, de combicóptero. Vem voando. Vai pousar lá no teto do MAC.
Tipo as paradas do... Aí vai virar um Opa popstar. Vivará. Opa Vivará. É, Não é? total. Essa semana eu tava olhando lá o site e delas para conhecer mais sobre os trabalhos, porque eu gosto demais, demais, demais. O gesto, né? A minha proximidade deles era sobre essa noção do gesto, né? Tanto do olhar, né? O olhar gestual para ter atenção para essas coisas e para a reprodução, né? Também dessas situações, né? De outras formas. Eu passei aquele trabalho, vocês já viram que tem umas máquinas de suco, assim, e aí é só você ir lá e se servir. Vocês já viram esse? Um suco colorido, tem várias cores, assim. Eu tava em São Paulo, aí fui ver essa exposição, aí tinha essas máquinas, né? Aí eu pirei, falei, nossa, suco aqui, à vontade, os copinhos, tal, todo colorido, já fui escolher a cor que eu gostava, que não tinha nada escrito, né? Aí quando eu fui beber era água gelada, né? Não tinha gosto nenhum, quebrei a cara. Achei muito massa esse lance de brincar com nossos sentidos, né? O desejo ali. E eu tava com sede, andando em São Paulo à tarde, tava um dia de sol, aí entrei, acho que foi na Caixa, se eu não me engano. E aí fui com toda a sede naquela parada e não tinha gosto nenhum, né? Achei muito massa. E pegar de algo, né, corriqueiro do dia a dia. Eles são muito foda. Ah, tá. Essa questão do... Oi, pode falar. Não, essa questão de você fazer gambiarra, assim, é muito forte, né, cara? Acho que o fazer também é uma gambiarra, né? Levar isso também. Sim. Esse... Ô, Carlos, aquele que você mandou que era um lixo pintado de rosa, Qual? você não mandou pra gente um lixo, tipo Uma foto. era uma foto de sim. uma parada. Foi você que Uma- fez ou tirou a foto daqui? Tirei a foto, cara. Da lixeira, Aquilo né? ali é uma escultura pronta, né, cara? Demais. Total. E eu tava passando, cara, e passei e vi aquele clarão, assim, tava um solzão, sabe, a pino. E um azul destacou, né, que aquele azul ele é chocante, assim, um azul PVA, feito, né, com pigmento. Aí eu passei e o negócio pulou no meu olho, assim, eu já olhei, nossa, não acredito que é isso. Eu fui, dei ré, fui lá e pirei, né? Falei, nossa, não acredito que eu não deixei passar essa. Perto aqui da minha casa. Pirei. Daquela forma foi a primeira vez que eu vi de fazer a estrutura. Tem uma barra de ferro, uma caixa de plástico, tipo de feira, daquelas rasas. Deve ter um palmo assim de altura. E aí passaram tipo um arame, né? Para prender as garrafas PET. Um arame não. Fizeram estrutura de cano PVC, onde enfiaram um monte de garrafa PET, aí fizeram o quadrado, né? E aí pintaram toda essa parada de azul. Então, nesse não teve solda, né? Foi tudo de plástico. Primeira vez que eu vi. Muito massa, eu gostei. Já vai entrar para aquele conjunto lá da catalogação lá das gambiarras em lixeira. Esse desenho aqui é uma experimentação que eu fiz de até um tempo atrás. Eu fui terminar ele agora, né? Ele tava dentro de um bloco de desenhos aqui que eu nunca termino, assim, sabe? Tem uns desenhos que eu começo a trabalhar e aí não consigo dar segmento, aí deixo ele respirar um tempão,
Aí depois eu consigo voltar para ele e terminar. Então como eu tenho desenhado bastante, tem muitos assim. Então talvez vocês já tenham visto ele em outro momento, que era praticamente assim, estava traçado em alguns tons de cinza, né? E aí essa semana eu terminei, dei uma atenção para ele algumas horas e terminei. E eu gostei porque como eu gosto de mexer com esse todo, desenhos que são díspares, que tem um eixo assim que vai ligando, que vai de interesse, etc. Mas essa relação entre as pesquisas, os objetos, tem me dado um gás, sabe? E aí esse desenho ele tem me ajudado a pensar nesses elementos, sabe? Eles por si só. A questão estrutural dele, a projeção que tem tridimensional. Então, eu acho que desenvolvendo isso, esse tipo de trabalho, eu vou estar dando atenção para aquele meu interesse de organização desse material, desses materiais no espaço também, sabe? Então, o meu desejo é continuar fazendo também nessa pegada, que eu gostei bastante do resultado. E vendo o que dá, né? Eu tô com muita vontade de mexer com cor, sabe? Isso aí vem de uma foto, Carlos? Vem de uma situação real de rua? Isso, real. Só que aí foram duas. Essa daqui, essas caixas são de uma foto. Essa daqui é outra foto. E essa daqui também. Então são 3 fotos, onde essas estavam juntas, esse material aqui estava junto e essa daqui separado. Aí essa daqui ela estava até no chão. Aí eu tentei colocar ela aqui em cima, mas não estava esse conjunto inteiro, né? Enfim. Aí o que eu tenho feito é isso. Foi até a nossa conversa, Matheus, um comentário seu me influenciou bastante nesse processo, que foi aquele lance de você falar que você fotografa, que você repara nesses diversos tipos de estrutura, sabe, de objetos. Eu também reparo, mas o meu interesse era mais esse todo, esse conjunto aqui, sabe, que é tido, que eu encontro na cidade. Eu não tinha parado para prestar bastante atenção, para gastar um tempo de olhar somente para um, sabe? Para eles, assim, separados. Isso tem muito a ver também com o que eu tenho pesquisado, cara, assim, que é a forma que as pessoas organizam as coisas que colocam do lado de fora, né? A forma que isso é agrupado, essa lógica quase intuitiva, me interessa muito, sabe? A forma como a gente aproveita o espaço, né, comprime as coisas dentro de um determinado espaço, para uma arrumação que vai ser desfeita, né? Uma arrumação para algo que vai para o lixo. Mas existe uma ciência para arrumar isso, né? Demais aqui, ó. E é totalmente intuitiva, né, cara? Então, assim, tanto que me confundiu. Essa cena você juntou 3 fotos. Mas poderia ser uma cena que sem nenhumas 3 fotos juntas. Podia ser exatamente assim. Sim. Aqui... Essa daqui, ó, esse elemento, esse é de uma foto. Esse aqui é outra, e esse daqui é de outra. Aí tem uma questão também, Matheus, que é não só o descarte, a forma que é organizada ali, de pensar a relação ali para comprimir espaço, só que também existe de sustentação, tipo essa aqui, ó. Equilíbrio. Esse daqui, essas caixas aqui, é porque eu tinha outros objetos também, né? As caixas estavam estava na saída de um supermercado. Eu acho que o pessoal, os funcionários sentam também nesses caixotes, pela disposição que estava lá, sabe? Então,
mais uma vez, é ressaltada essa questão do vestígio também, né, no trabalho. Como marca, né, como registro de algo ou de alguém, né, que esteve ali. Não, e também a função do objeto, né? Todos os objetos que estão no lixo, eles abandonam a função original, né? A mesa deixa de ser mesa, o caixote deixa de ser caixote, tudo deixa de ser o que era, né? É como se esvaziasse na sua personalidade original, na sua função Esvazia que foi a desenhada. função, mas não o material, né? Sobra Exatamente. só o material. E ele a automaticamente ele adquire uma nova, digamos assim, uma nova semântica, né? E ele chega na preciosidade de ser inútil, né? E aí fazer arte disso. E tem funcionalidade, né? Acho que ele fica meio que neutro também, para mim. A viagem, para mim, é que parece que todos são projetos de instalações ou de objetos ou de... Sim. Que é o salto que eu quero dar, é esse, né? Eu comecei a fazer uma coleção de objetos, né? Só que, cara, isso é difícil. Porque você vira um acumulador, né? Você vira... Ô, Carlos, qual é o tamanho desse desenho? 50 por 35. Que é uma Super A3, né? Formato 4. Ele tem um tamanho legal. Eu posso... tem mais coisa aqui. A escala que não tenho a mínima noção de escala, né? Nesse tipo de apresentação. Mas ele é do tamanho disso aqui, ó. Ele é desse tamanho aqui. Para ter uma noção de escala. Tá. Esse aqui é um desenho que eu não fiz por agora, mas estava aqui, eu coloquei junto desse grupo. Que eu tive contato fizeram um compilado das pistas de skate mais inúteis do mundo, assim, que não são skateáveis, que não dá para andar. E aí fizeram essa escadaria com esse corrimão, assim, que ela é baixinha, sabe? E aí ela não tem entrada, sabe? Como que o cara pula daqui, sabe? É só essa parada. Algo bem sem noção, assim. É só construções sem lógica alguma. E aí eu tenho um desejo de reproduzir isso, sabe? De fazer esse objeto inútil. Pô, isso é muito foda, cara. Se reproduzir isso no museu, numa parada, numa galeria, muito foda. Isso é bem aquela série do Duchamp, né? Que eu lembrei daquela cadeira que ele colocou uma roda de bicicleta no lugar que você senta. Olha ela aqui, ó. Isso aí. Versão moderna. Versão 2020. Aquele do escorrega com cactus tá foda. Vamos voltar lá. Só faltou ser o patinete elétrico ali. É uma monareta, cara. Carlos Monareta. Exatamente. Como se fosse... Aí o Duchamp, eu gosto bastante, né? E aí ele brinca demais com os títulos, né? E aí naquele trabalho eu quero colocar um título que vai ter uma charada também, sabe? No título que tava poesia, né? Isso, algo sarcástico. Aí, então, fechando esse aqui, eu desejo fazer esse objeto também, essa escultura, na verdade.
e colocar no espaço, né? Então vai ser algo que vai dar para a pessoa subir, ela vai ter uma elevação do chão, mas não é nada mais que isso. Isso aqui na altura do joelho, no máximo. É bem baixinho mesmo, é algo bem tosco, sabe? E tem outros objetos também, outras pistas, assim, que... Aí, sabe o que eu fiquei pensando agora? Do tipo assim, tô pensando, viajando, a gente tá viajando, né, nos materiais, e como que pensar nesse desenho de uma forma mais expandida, né? E aí eu fiquei pensando também nessa provocação, sabe? Nessas confusões disso serem projetos. Sim. E fiquei, tipo, se você já parou pra pensar, assim, como que uma pessoa que projeta objetos, tipo assim, o que ela usa no trabalho, sabe? Tipo, eu fiquei pensando naquela folha milimetrada azul, bem clássica, sabe? Que é aquele papel milimetrado, e aí tem umas anotações, né, do tamanho, isso tudo que você fala, sabe? Que você já pensa no tamanho, na proporção. De estar presente, né? Não sei se é interferência demais minha, mas é só perguntar se você já pensou, se você já fez mesmo desenhos de projeto mesmo, assim, sabe? Tipo, aquele classicão, entendeu? A medida da parada, a ideia, as anotações todas. Eu só tenho a vontade de fazer. Eu já fiz porque eu fiz desenho técnico, né? Mas eu não fiz em arte, desses objetos. Aham. Mas eu acho demais a ideia, claro. Demais mesmo. Porque, ainda mais nesses, porque esses aqui, eu não entendo esse desenho aqui como o trabalho. Ele é um desenho mesmo de registro da ideia. Uhum. Sabe? Sim. Do registro da ideia, do roubo também. Sim, então, aí é pensando nisso que eu fiquei com vontade de falar, do tipo de você assumir esse caráter projeto nos seus projetos, entendeu? Sim. Assumir Total. isso mesmo, sabe? De ser o seu lugar de projetar a parada, de escrever. E Sabe? escrever Não, sobre isso também, né? De ser inútil e dessas minhas não sei, porque reflexões. você tem isso de quando você apresenta esses desenhos, você tem tantas informações e tantas coisas sobre ele que fazem a gente imaginar, só que isso a gente está tendo contato porque a gente está conversando sobre ele, sabe? Se outra Sim. pessoa visse esse desenho, ela não ia saber que você tem uma vontade de transformar ou de fazer uma provocação de que isso fosse de imaginar isso como um projeto que não funcionaria. Isso talvez não fique tão claro nesses que são só um projeto, entende? Aí vai ser uma relação que eu vou traçar por meio também de um título, né? Mas não só dessa forma, porque a pessoa vai subir aqui, ela vai ver que é uma coisa inútil, sabe? E aí. Eu não sei se eu fazendo esse desenho com esse caráter de projeto e tal, ele seria o trabalho. Eu acho que o meu interesse seria para o registro da ideia mesmo, de questão projetual. Que é o mais tem a tomada que o Daniel Mugel faz, né? Que ele cria esses desenhos e ele circula tanto com os desenhos quanto o objeto feito em si, né? Então, teve uma exposição lá na... Né? Foi mal. Não, tem o lance da construção, né, no trabalho do Murgel, né? De construir a coisa, né? Sim. No lugar, né? Eu acho isso tudo. Desculpa, Clá, fala aí. Não, é que eu lembrei da exposição da Fosca lá na Voa. Lembra que ela acabou entrando com um desenho que era o projeto das pinturas? Olha que massa.
ficou ali em cima da escada, não sei se vocês lembram, que ela colocou aquelas 3 pinturas grandes dos animais, né? Que era tipo um gorila, uma onça e um outro. Aí ali em cima da escada, ela colocou numa moldurinha um desenho, só que o desenho, na verdade, era um projeto daquelas pinturas. Então, tipo, tinha uma porrada de anotação, que foi a pesquisa dela dos padrões dos animais, né? A pesquisa das cores, tinha um estudo de cor, assim, e ela acabou colocando isso na exposição também. Vocês lembram disso? Lembra? Ela colocou os esquetes, as miniaturas, ela colocou o processo dela. É bem foda. Aliás, aquilo ali chamou muita atenção, né? Que Sim. ficou tão foda quanto a pintura final, né? Então, mas aí o que é maneiro é porque ela tinha essa pesquisa de padrões e tal, tipo, ela não só pintou da cabeça dela. Ela tinha essa pira de pesquisa mesmo da fauna e flora brasileira. E aí, quando ela decidiu colocar esse esquete na exposição, junto da pintura, ela conseguiu mostrar para o público esse subjetivo, né? Sim. Ela conseguiu trazer aquilo para dentro da linguagem ponte, dela, né? Tipo uma Oi? fonte. Serve para Exatamente. conectar os pensamentos, o que você está vendo com... Exatamente. Sim. Eu tive uma conversa sobre isso com aquele artista Dalton Paulo. Ele estava me contando que lá em Nova York, na exposição que ele estava fazendo, ele fez o lançamento de um livro lá também, esse livro era uma reprodução do sketch dele, que tem uma linha de coleção, de interesse curatorial lá fora, que é nesse tipo de material, né, na síntese bruta ali, né, nas anotações, nas anotações de pesquisa, testes de cores e etc, né. E eu acho isso o máximo. Eu tenho muito interesse por isso. É que o que eu acho maneiro disso é que cria uma coisa meio de você tentar entrar na cabeça do artista, sabe? Exatamente. De ser uma forma de você engatar nessa viagem que a pessoa está tendo, entrar nesse mundo, entendeu? Entrar nesse seu mundo aí de estar olhando para as coisas, imaginando elas se acoplando, sabe? Imaginando as pessoas usando. É uma forma de fazer o público ficar, sabe, a pessoa que está vendo, ficar ativa nisso também. Dela fazer essa atividade, esse exercício mental também, sabe? Total. Tipo um convite, sabe? Vira um convite. Porque vai seguindo, né, o pensamento. Sim. Esse daqui eu peguei uns PNGs na internet, aquele formato com fundo neutro, e comecei a montar assim, algumas situações e imprimir isso em jato de tinta sobre um papel que eu nem lembro qual era, um papelzinho legal. Foi papel de algodão e também num papel reciclado. Puta, esse tu tirou muita onda, Carlos. Caralho. Esse tá demais. Isso aí tá genial. É genial. Imagina tu faz isso, cara. E tem uma coisa engraçada nesse. Tem uma coisa meio cômica, né? Tipo, eu imagino alguém descendo o escorrega, dando de cara no cara, se espetando todo. Não, e esse funciona bem para um jardim. Imagina uma coleção de esculturas no jardim de um colecionador e tem isso aí. Foda. É tipo do Papaléguas. Até uma criança usar a parada e o MBL invadir a tua exposição. Meu Deus. Ah, mas aí obra de arte, né, cara? Eu aí só é que vai bombar.
Eu só fiz a proposição. Tem que ensinar desde cedo. Uma armadilha, né? Sim. Ação e reação, né? Eu gosto disso. Eu gostei muito desse também, como desenho mesmo também gostei. Sim. Eu, Porque são imagens digitais, viu? Aham. Você falou, né, que você pegou Sim. Mas o cacto é desenhado ou também você pegou? Peguei também. Esse é maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Muito foda. É legal que você fez o garimpo material online, né? Sim, bastante. O Mateu que tá numa pira dessa de ficar viajando no Google. No Google. Como é que é aquele Google Maps? Ficar vendo as ruas. Street View. É, Aí Pô, você mas fica ficar passeando. É maneirão, cara. Pô, dá Passei pra aqui em Goiânia. Passei aqui em Dá- Goiânia. Você vai ver uns bagulho da Cara, hora. já dei uns rolês aí já, mas não te encontrei. Não encontrou, não, né? Só tem maluco. Tem essa outra. Essa imagem, ela é preta e branca mesmo. Escala de 5. Eu achei interessante quando você entrou com a cor, sabia? Também. Eu também achei muito interessante. Um elementinho assim, só com cor, eu achei que deu um. Eu não sei se é porque os seus desenhos são sempre em tom grafite, acaba chamando mais atenção, né? Quando você usa uma corzinha. Pô, cara, eu acho que isso aí você tem que construir isso mesmo, cara. Sim. Essa série dos escorregas aí, cara, muito foda. Parte do princípio do Champ mesmo, né? De tirar a utilidade das coisas, né? Sim. Cara, isso me lembra muito a série do Zé Tepedino, cara, que ele fez aquele playground lá em São Eu acho Conrado. que lembra, mas eu acho que o Carlos ele tem uma parada conceitual que amarra mais sim. o trabalho. Aham. O Zé ele é meio impulsivo, ele faz assim e tal, é legal. Mas o Carlos ele tem uma parada ali que ele consegue conceitualizar melhor o objeto, sabe? Sim, sim. Mas a gente já te mandou, Carlos, o trabalho Já. do Zé? Já, Mas esse né? do playground eu não lembro, não. Tô doido aqui pra ver. Então, que ele fez uma pô, essa série é de. coisa que dá o ferro de passar e botar o prego. Tipo, o Zé, ele fez uma série há um tempo atrás, e ele pegou uns tapumes e foi construindo, e umas madeiras bem simples assim, ele construiu uns objetos de playground de criança, sabe? E aí ele colocou numa praia que tem aqui no Rio, que tem tipo uma graminha também. Aí foi uma peregrinação aí com uma galera, e aí ele botou esses objetos lá. Aí tinha tipo um balanço, tipo como se fosse um balanço de frente pro outro. Eu acho que eu lembro disso. Só que aí a parte dos balanços estava grudada, então, sabe, eram umas provocações assim, um escorrega ao contrário, umas coisas assim. Sim. Me lembrou um pouco, mas a gente já te mandou, a gente já deve ter percebido essa ponte. Sim, percebemos. Assim. Mas eu concordo com o Antônio, tem esse diferencial, apesar de. Não é o mesmo trabalho, sabe? Vocês têm uma coisa em comum, mas a investigação é diferente. Esse é um outro formato. Tá demais esse também. Esse também é coisa da internet? É, também. E tá impresso? Ou isso é imagem digital mesmo? Não, tá impresso numa 4. Ah, tá. Esses são em papel de algodão e esse daqui é um papel reciclado. Tá vendo que tem umas manchinhas? Aham. Nossa, ficou lindo. E como imagem ficou muito bonito também.
Esse tem aquele lance do handmade do Duchamp, né? Ele encontra já os objetos feitos e tal. E aí, até então, eu tinha deixado esse trabalho aqui como o título Isto Já Foi Feito e um ponto de interrogação, sabe? Para dar uma brincada com ele e traçar um diálogo também. E aí ele colocou a roda de bicicleta, eu coloquei uma monareta inteira, de cabeça para baixo. Aí é meio que tirando a onda também. E aí essa junção, né, da bicicleta e o banco. É uma referência direta ao Duchamp e também ao conceito, ao pensamento dele, né? Envolvendo o pensamento dele com o handmade, esse gesto de deslocamento dos objetos e por aí vai, coisas que a gente já sabe, né? Então esse é o conceito que eu busquei desenvolver na constituição do trabalho, né? Quase uma homenagem, né? Sim. Eu tenho outro trabalho, só que ele tá em forma de desenho, assim, o registro da ideia. Mas de uma forma sarcástica também, sabe? Não sei como que as pessoas vão ler isso. Mas chama Oração a Duchamp, que é um tabuleiro de xadrez com umas velas, onde eu vou colocar as velas em cima e vou derreter, né? E aí vai velar, né, o tabuleiro de xadrez, é jogador profissional de xadrez. E aí o trabalho é esse. Depois eu posso... Pô, acho irado. Eu gosto bastante dessa ideia também. Ele tinha um clube, né? Ele jogava xadrez com a galera, com os artistas da época. Ele ajudou também, ele escreveu um livro, né? Também. Sim. Sobre xadrez. Sim. Que doideira, né? Demais. Muito cabeçudo. Total. E sensível e lógico também, né? Lógico, pode crer. Assim, lógico. E a expertise, o sarcasmo, né? Eu gosto muito disso. Aham. É uma das maiores inteligências, né? Tem. Esse trabalho eu trouxe para mostrar para vocês uma experimentação em nanquim e aquarela. O preto mais fechado aqui eu busquei fazer com nanquim e o restante com aquarela. Então, uma experimentação que é dentro dessa pegada das gambiarras. E aí, o que eu estava conversando com o André é que eu montei no varal alguns sapatos aqui. Então, meu sapato do meu irmão e tal, no varal, fotografei, e aí eu vou fazer um conjunto de trabalhos que vai ser o varal, assim, né? Vai ser disposto no ambiente, um do ladinho do outro, assim, sabe? E aí vão ser vários sapatos. Nessa pegada aqui, nessa gambiarra para secar eles. E aí, o meu interesse é fazer isso em aquarela. Nossa, agora que eu vi o sapato, tava numa dificuldade aqui para conseguir Entender? Tipo assim, deu um nó na minha cabeça. Agora que eu consegui entender. Esse aqui é a língua dele, ó. Tô vendo, agora eu vi total, agora eu vi muito. Isso aqui é uma sacola plástica. Aham. Eu achei legal nesse movimento, porque muito dos desenhos, né, das gambiarras são os objetos com metal, né? Sim. Os objetos ou madeira. Os que tem mais movimento são as gambiarras dos chapéus, né? Sim. Eu achei legal esse saco aí, com esse tênis. Mas você já tinha mostrado desenho de tênis, né? Que era como é que era o nome? Era do kit. Sim. O kit está parado aqui.
Como eu tô mexendo com esses dois eixos, assim, que são bem fortes, aí aquela parada do kit ela tá guardada, Aham. aquela experimentação. Quando eu mostrei para vocês aquele dia, eu não lembro se vocês lembram, eu entrei na live de quinta, no encontro de quinta, e aí vocês falaram para eu apresentar se eu tinha algo, eu fui mostrar uns desenhos, aí tinha um kit, sabe? Mas é algo bem primário, mas que tá rolando, né? Experimentação. E o pensamento ali, apresentei para vocês. E ele tá aqui, né? Porque o tipo de tênis, Adidas, né? Essas coisas, elas estão presentes. Enfim. E aí eu deixei esse por último, para mostrar para vocês essa experimentação com essa outra técnica, né? Tentando desenvolver uma linguagem nela. E que eu, talvez no próximo, na minha próxima apresentação, talvez não, certeza, né? Eu vou estar apresentando, dentre outros trabalhos, esse trabalho aqui que eu vou fazer essa semana, né? Que eu estou preparando aqui tudo para fazer. E aí é esse varal com os sapatos, né? Perfeito. E aí já vai para um caráter maior já de instalação. Aí eu estou vendo se vai ser num varal mesmo, se vai ser disposto num varal, ou se a noção de varal vai estar só nos desenhos e eu coloco eles fixados na parede com agulha, prego, algo assim. Então aí eu vou quebrar a cabeça, ver o que rola, né? Sim. De repente faz, né? Um de cada, para ver. Para ver. Porque varal é tão simples. Se você tiver um varal em casa, você só pendura e vê como é que fica, né? Sim, eu tive uma noção assim com as fotos, né? Sim. Já que não tá aqui no computador. Mas eu posso mandar para vocês no grupo. Eu acho que aqui vai dar bom, assim, sabe? Eu tenho pensado um varal com uma cor bem, tipo um vermelho, um azul, sabe? Aquelas linhas de nylon bem gritantes. Talvez colocar com pregador, assim, ó, para segurar o papel com pregador. Fazer algo assim, sabe? Para brincar com essas coisas. Eu acho que nisso acho que vai encaminhando também para essas formas instalativas que a gente conversou, né? Muito obrigado por todos os comentários. Pô, animal, Vocês acabaram com a minha noite, mas tudo bem. Muito foda, hein, cara? A pesquisa tá foda mesmo. Tá maneiraça. Pô, valeu. Eu tenho aproveitado bem, assim, sabe, os comentários, as contribuições de vocês. Para pensar esse todo aí. Agradeço mesmo. Foi irado, porque essas conversas, cara, oxigenam muito as nossas pesquisas também, sabe? Sim. Essas trocas todas, a gente também fica aqui, pô, pensando em mil paradas.